Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 28 de agosto de 2023, celebramos Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja. O evangelho da nossa reflexão, o evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 13 a 22. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós fechais o reino dos céus aos homens, vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando conseguis, o tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos! Vós dizeis: se alguém jurar pelo templo, não vale. Mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos! O que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jurar pelo altar, não vale. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos! O que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura pelo templo e por Deus que habita no templo. E quem jura pelos céus, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, muitas vezes a gente escuta: a minha cruz é muito pesada. E nem nos perguntamos se estamos ou não, de fato, carregando a cruz de Cristo. Pois o próprio Jesus nos diz: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vejam, amados irmãos, nós dizemos que a cruz é pesada, mas Jesus diz que é suave e leve, né? Aquilo que ele nos convida a carregar. Recordemos, amados irmãos, São Francisco de Assis, onde ele nos diz: onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união, e etc. Compreendamos, amados irmãos, o amor é cruz, mas o ódio é fardo. O perdão é cruz, mas a ofensa é fardo. A união é cruz, mas a discórdia é fardo, e etc. Assim, se quisermos entrar, amados irmãos e irmãs, no reino dos céus, precisamos ter a coragem de jogar fora todos os fardos do ódio, da ofensa, da discórdia, da dúvida, do erro, da tristeza, das trevas. Lembrem, são fardos e não cruz, pois são fardos inúteis e não nos deixam abraçar a cruz do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da alegria da cruz. Vejam, amados irmãos, vamos repetir? Não nos deixam carregar, são fases inúteis e não nos deixam carregar e abraçar a cruz do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da alegria e da luz. E assim, amados irmãos e irmãs, não estaremos apenas vivendo, vejam, né? Para a gente perceber isso, né? Assim não estaremos apenas vivendo regras religiosas. Por quê? Porque se nós carregamos, amados irmãos, lembrem, se seguimos apenas regras religiosas, veja, procuramos não pecar, né? Então, vivendo aquelas regras, não estaremos vivendo de acordo com o reino de Deus. Mas, se pelo contrário, nós aprendemos a carregar, amados irmãos, né? A cruz de Cristo, veja, a cruz que é a cruz do amor, do perdão, né? A cruz que nos faz justamente viver como filhos e filhas de Deus, né? Então,
Assim, estaremos construindo o reino de Deus em nossas palavras e ações. Vejam, a gente tem que perceber, né, que o Cristo veio para nos libertar. Ou seja, né, não podemos achar que ele veio nos convidar apenas a seguir regras. Ele veio nos convidar, amados irmãos, a viver como filhos de Deus, a viver livres. E é claro, né, lembrem daquela frase que a gente diz às vezes na Santa Missa: deixo livre tudo o que eu amo, pois também amo ser livre. Ou seja, né, como diz São Paulo, ó, tudo posso, mas nem tudo, vejam, nem tudo me convém. Então, não é só seguir regras religiosas, mas justamente você fazer escolhas certas, fazer escolha pelo bem. E você, é claro, como diz o próprio São Francisco, ser instrumento de paz. E por isso você não carrega outra coisa, né, amados irmãos, e nem deseja outra coisa a não ser o amor, o perdão, a união, a fé, a verdade, a alegria e a cruz. E lembrem, são estas nossas ações que constroem o reino de Deus em nossas palavras e ações. Então, meus irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.